O domínio da função real de variável real f, definida por f de x igual a logaritmo de 1 menos 2x na base 2 sobre raiz de x mais 5 é... Bom, estão aqui a pedir então o domínio, para determinar o domínio desta função. Relembrando, portanto, as questões de domínio de uma função, o que é que nós devemos saber? Portanto, neste nível de aprendizagem que estamos, basta apenas ter em conta 4 condições de domínio que existem. São as que existem, portanto, se nós olharmos para a expressão de uma função e não tiver nada, nenhuma das 4 condições que eu vou aqui escrever, então dizemos que o domínio é R, ok? Bom, então, que condições são essas? É a condição do denominador, portanto, se nós olhamos para uma função, para uma expressão, e temos a variável em denominador, portanto, está uma expressão em denominador que tem variável, nós temos de garantir que essa expressão que está em denominador é diferente de zero. Portanto, não podemos ter zero em denominador, ok? Portanto, aqui temos também qualquer coisa escrita, mas temos o x em denominador. Temos que garantir que é diferente de zero. A outra condição que devemos saber é a da raiz. Raiz de índice par, portanto, se temos uma expressão em x dentro de uma raiz, aqui está qualquer coisa com x, então temos de garantir que o que está dentro da raiz, tudo o que está lá dentro, tem de ser maior ou igual a zero, ok? Bom, temos ainda outra condição, temos ainda mais duas, aliás, que é, agora vou escrever a condição do logaritmo. Se tivermos um logaritmo numa expressão de uma função, temos de garantir que o que está dentro do logaritmo tem de ser maior do que zero, ok? Maior do que zero. Bom, e finalmente temos a questão da tangente. Se temos uma tangente, temos de garantir que o que está dentro da tangente é diferente de π sobre 2 mais kπ, ok? Portanto, é a última condição aqui que devemos então conhecer. Se tivermos uma tangente, temos de garantir que o que está lá dentro, desde que tenha variável x, não é? Se tiver uma constante, nós conseguimos perceber se essa constante verifica ou não a condição. Mas se tiver variável x, temos que garantir que é diferente, neste caso, de π sobre 2 mais kπ. Ok? Porque é onde não existe tangente, é no π sobre 2. Bom, são estas então as condições de domínio que temos de conhecer. Nós olhamos para uma expressão. Se tiver denominadores, temos que garantir que é diferente de zero. Se tiver raízes de índice par, temos que garantir que o que está dentro da raiz é maior ou igual a zero. Se tiver logaritmos, o que está dentro do logaritmo tem que ser maior que zero. E se tiver tangentes, o que está dentro da tangente tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Não tendo nenhuma destas condições, então dizemos que o domínio é R, ok? Vamos então determinar o domínio ali da função. Domínio de f, x pertence a R, tal que... Bom, isto escreve-se sempre, ok? Vamos dizer que o nosso domínio da função é qualquer x que pertence a R, tal que... O tal que representa-se em matemática aqui por 2 pontinhos, ok? E agora vou escrever as condições que tenho na minha expressão. Eu olho para lá e eu vejo um logaritmo, vou ter que garantir esta condição. Vejo um denominador, vou ter que garantir esta. Vejo uma raiz de índice par, tenho que garantir esta. No fundo, eu tenho aqui 3 condições de domínio, ok? Vou começar pelo denominador. Então, o que está em denominador, ou seja, raiz de x mais 5, que no fundo é o que eu tenho ali em denominador, tem que ser diferente de zero. É a condição do denominador, tem que ser diferente de zero. E tenho outra condição, que é a raiz. Vou agora só olhar para a raiz. O que está dentro da raiz, que é x mais 5, tem de ser maior ou igual a zero. E ainda tenho outra condição, que é o logaritmo, ou seja, o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Bom, e não tenho mais condição nenhuma, então fecho aqui. Agora o que eu tenho de fazer é resolver cada uma destas condições e ver no final o que é que dá a interseção de todas elas. Bom, raiz de x mais 5 diferente de zero. Bom, esta raiz de x mais 5 é diferente de zero, se e só se o x mais 5 for diferente de zero, ok? Portanto, só se o x mais 5 for diferente de zero é que esta raiz é diferente de zero. Podiam imaginar que elevávamos ambos os membros ao quadrado aqui deste primeiro membro e cortava com a raiz, 0 ao quadrado dá 0 e ficava com isto, ok? Ou seja, daqui vai dar x diferente de menos 5, ok? E x maior ou igual a menos 5. Ok? Reparem, o 5 passa para outro membro,
e fica maior ou igual. Bom, então aqui já temos x diferente de menos 5 e x maior ou igual que menos 5, ou seja, não pode ser menos 5, né? Até aqui tem que ser maior apenas que menos 5. Mas daqui ainda vamos retirar mais uma condição. Menos 2x maior que menos 1, ou seja, 2x menor do que 1. Multipliquei esta inequação por menos 1 nos dois membros e troquei o sinal da inequação. Okay? Reparem que 5 é menor do que 7, mas se eu multiplicar ambos os membros desta desigualdade por menos 1, fica menos 5 e aqui menos 7, tenho que trocar o sinal, porque menos 5 é realmente maior que menos 7. Okay? E, portanto, numa inequação, quando multiplicamos ou dividimos por números negativos, temos de trocar o sinal da inequação. E vai dar então aqui x menor do que 1 meio. Okay? Bom, então, para isto ficar aqui tudo na mesma linha, nós temos aqui assim, temos isto, e vou então escrever aqui novamente, x é diferente de menos 5, e x é maior ou igual que menos 5, e x é menor do que 1 meio. Bom, o que é que isto dá? A interseção, reparem que nós aqui estamos a intersetar tudo isto, não é? A interseção de todas estas condições irá dar o quê? Vou agora aqui representar na reta, ok? Para melhor vermos quanto é que dá então a interseção. Esta é a reta real, ok? Vou marcar aqui o 0. X diferente de menos 5, vou marcar aqui o menos 5. Portanto, o que esta condição me diz é que o x pode ser qualquer número, exceto o menos 5, ok? Então eu vou colocar assim aqui uma barrinha, coloco aqui uma bola aberta no menos 5, porque não pode ser o menos 5, mas estou a considerar qualquer outro número para trás e para a frente, de menos infinito a mais infinito, não é? Estou a considerar isto, vou marcar esta, então, a laranja. A laranja, marquei esta condição aqui, ok? Ali na reta. Agora vou fazer a verde, porque nós no final queremos intersetar todas, não é? Agora vou fazer esta, a verde. X maior ou igual que menos 5. Maior ou igual que menos 5 é aqui do menos 5, agora bola fechada, para a frente. Maior ou igual, inclui o menos 5, não é? E vou pintar a verde. Bom, mas como estamos a intersetar, o que está a verde inclui o menos 5, mas o que está a laranja não. Como eu quero intersetar, quero só o que está em comum aos dois. Então o menos 5 não vai entrar na solução final, não é? E agora vou marcar, pode ser, por exemplo, aqui a azul, então, x menor que 1 meio. Está aqui o 1 meio, está aqui na parte positiva. E vou marcar, então, daqui para trás, x, e está aberto, ok? Está aberto porque só tenho aqui menor e não menor ou igual. Então, o que está azul é tudo isto. Bem, o que nós temos de ver é então, daqui neste desenho que eu fiz, o que é que tem, onde é que está pintado de laranja, verde e azul ao mesmo tempo, não é? Qual é a única zona que tem então as três cores, que são os que resultam aqui destas condições. Bom, e assim conseguimos ver que o domínio será de menos 5 a 1 meio, ok? De menos 5 a 1 meio. Reparem, no menos 5 terá que ser aberto, porque o menos 5 não pertence. O menos 5 não está pintado, por exemplo, de laranja. Está pintado de verde e de azul, mas não está de laranja. Então não está pintado das três cores. Até 1 meio. E no 1 meio também é aberto, porque o 1 meio também não está pintado de azul, ok? Portanto, temos, neste caso, de menos 5 a 1 meio, a resposta C.